Olá! Transcender o mundo real através de histórias de horror, ficção, científica ou fantasia. O cinema fantástico é responsável por dar vida às histórias e criaturas mais curiosas do cinema. Os cineastas de filmes de fantasia abusam de histórias envolvendo magia, forças sobrenaturais, mitologia e lendas. Justamente por isso, o gênero é movido por muita imaginação e criatividade. E esse é o assunto do Conexão Cultura de hoje. E para nos trazer mais informações sobre esse assunto, recebemos dois convidados aqui no estúdio. Estão conosco o Fernando Mantelli, professor do curso de realização audiovisual da Unicinos, e também Ulisses da Mota, que é cineasta. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Cultura de hoje. Criar personagens assustadores, geneticamente modificados ou que vivem perseguindo famílias que viajam para passar férias em uma casa de campo. Pois é, esse é o papel do cinema fantástico, fazer com que a imaginação, tanto dos cineastas quanto dos espectadores, possa viajar. E de vez em quando pode ser interessante fugir um pouco da realidade, né, Camila? Isso aí, Rodrigo. A gente começa conversando então com nossos entrevistados aqui no estúdio e eu queria falar com o professor Fernando, em primeiro lugar, assim, qual a diferença desse gênero fantástico para outros filmes que a gente vê nos cinemas? Olha, basicamente a diferença é que é um gênero que abrange tudo que sai da realidade tal qual a gente conhece, né? Então, existe uma regra das coisas da realidade que todo mundo sabe o que é e no momento que sai dessa regra a gente está caminhando no terreno do fantástico, né? Então, na verdade, é bem amplo essa coisa do fantástico, tanto é que depois a gente vai acabar falando disso, dos subgêneros, né, que o fantástico engloba. Mas basicamente é isso, né? Saiu da realidade, saiu de uma coisa que a gente considera que é natural, assim, ele pode ser considerado fantástico, né? Bom, o Ulisses, né, também é cineasta e já tem aí 2 curtas lançados, O Gritador e Cassandra. Cassandra, inclusive, está no Fantaspoa desse ano. Os 2 curtas já receberam muitos prêmios. Queria que tu contasse um pouquinho, Ulisses, como é que começou a tua trajetória dentro deste gênero? Bom, a coisa do cinema fantástico ele tem muito a ver com a própria natureza do cinema, que é uma arte ilusória, né? É uma arte que te ilude que a imagem está em movimento, que te ilude que quando está acontecendo alguma determinada ação, entra uma música do nada e tu acha isso completamente natural. Então, o próprio cinema não fantástico, por assim dizer, ele também se reveste de questões ilusórias. Ele próprio é uma espécie de sonho também. Então, eu acho que o cinema ele se propõe muito, desde o seu início, a ser uma fonte de sonhos que tu possa jogar na tela, as coisas que tu imagina, que tu sonha mesmo, de fato, assim, no sentido de ter sonhado em muitos filmes que a gente sabe que são inspirados por sonhos. O diretor teve um determinado sonho, vou transformar isso em filme. Então, eu acho que desde quando a gente começa a nossa carreira como espectador de cinema, a gente recebe toneladas de influência de obras fantásticas. E como obras fantásticas, tu pode tanto pegar o filme norte-americano do verão, como tu pega filmes de arte, filmes que hoje seriam considerados art house, assim, trabalhos elegantes e sofisticados, com intenções subjetivas e tudo mais. Então, eu não sei, eu acho que faz parte do teu DNA quando tu acaba optando pela carreira cinematográfica e eu gosto de trabalhar diferentes tipos de filmes. Os 2 curtas que tu citaste são os meus 2 curtas de fantasia. Eu tenho curtas que não são desse universo fantasioso, porque eu me interesso por outras coisas também. Mas é muito difícil não criar pensando em fantasia. É muito difícil tu não querer colocar pelo menos alguma coisa de realismo fantástico dentro de uma história, porque é muito tentador, no fim das contas. O cinema se presta muito a isso. E também está no teu DNA também, Fernando? Esse lance fantástico também, né? Não, com os sem filmes. dúvida. Eu acho assim, eu concordo com o que o Ulisses falou, que a verdade é o seguinte, o cinema dito realista, não sei se existe esse termo, enfim, até existe, né? Mas, enfim, não é exatamente porque a gente está chamando aqui, mas o cinema não fantástico, ele tem uma limitação bem clara, que é a limitação da própria realidade. Né? Então, no momento em que eu quiser que o meu personagem saia voando, ele não está dentro de uma questão da realidade. E o cinema fantástico, ao contrário, ele não tem limitações.
né? Então, eu acho que o cinema se propõe a isso, né? A essa falta de limitações. Há um tempo atrás, o Lars von Trier, né, que é um baita malandro, né? Então, houve uma época em que ele pregava, assim, dentro da malandragem dele, que o dogma que era o cinema. Então, o cinema tinha que ser feito com uma câmera, sem luz, porque aquilo ali era a realidade, né? Depois, ele fez lá, ganhou o dinheirinho dele, passou para uma outra proposta. E eu lembro bem que antes dele filmar aquele filme O Anticristo, ele veio com um discurso que, enfim, daí me serviu, em que ele dizia assim que não tem. Hoje em dia, a única maneira de fazer filme artístico mesmo é fazer filme do gênero fantástico. Porque a limitação da realidade prende a imaginação, etc, etc. Claro que ele estava fazendo um marketing para o próximo filme dele, né? Como sempre faz para todos os filmes dele, exatamente, né? Mas ele está fazendo uma coisa que é verdade. Entendeu? Que realmente não existe limitação de imaginação para o gênero fantástico, coisa que para o filme realista existe. Eu sei que talvez um cineasta, quando vai fazer um filme, na maioria das vezes, ele não pensa assim, vou fazer realista, vou fazer fantástico. Não, ele está pensando em fazer uma história e pronto, né? Mas se a gente for pensar nesses termos, a gente vê que se for fazer um filme realista, ele tem limitações. Tanto é que muitas vezes o problema de determinados filmes realistas, ou às vezes filmes que são baseados em histórias reais, pecam justamente por isso, quer dizer, tu te anuncia como um filme baseado em história real, o espectador quer entender realidade ali dentro. E se ele começa a ver coisas que são meio fantasiosas, ele fica, para, entendeu? Então isso aí acaba te tirando do filme, né? Ao passo que o filme que ele é assumidamente fantástico, ele não precisa disso, né? Claro que o filme fantástico, ele precisa um pouco da educação do espectador, né? Que hoje em dia, graças a esses filmes de fantasia mesmo, medievais, sei lá, tipo O Senhor dos Anéis ou mesmo esses de luta e tal, as pessoas já estão assimilando isso mais, aceitando mais, coisa que sei lá, coisa de 10, 15 anos atrás, realmente era complicado. O filme fantástico, a impressão que se tinha é que, assim, esse é um filme, uma bobagem, isso é um filme que vale menos, porque, imagina, olha ali o vampiro não existe. Então as pessoas tinham ainda uma mentalidade que ainda existe, por mais surpreendente que possa parecer para nós que temos mais cultura, mas ainda existe muito essa mentalidade que, não, isso aí não existe, e aí diminui um pouco o valor daquele filme que a gente está vendo em função de que aquilo aparentemente não representa a realidade, né? Bom, e como é que, vamos aproveitar ainda, falar aqui rapidinho, mas a gente pode depois falar um pouco mais. Professor, começa assim contigo sobre o cenário mesmo, como é que tu enxerga este cenário de filmes fantásticos aqui no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, pensei que tu ia perguntar no Brasil. Tudo bem no Brasil, então. Não, eu acho assim, tem a ver com o que eu falei antes, né? A cultura das pessoas com relação a esse tipo de filme ainda tá engatinhando, vamos dizer assim. Então a produção ela é bem menor. Agora ela está começando a aumentar. Por que a produção é menor? Porque a tradição do cinema brasileiro ainda é do cinema autoral. Então, dentro dessa história de cinema autoral, a sensação que se tem quando a gente quer fazer cinema autoral é que se tu começar a partir para o gênero fantástico, tu está fazendo um trabalho que não tem a mesma relevância, né, do que um trabalho que trate mais de um tema social, etc, etc, né? Agora, de uns tempos para cá, essa mentalidade está mudando e a gente percebe isso na própria produção. A gente vê que a produção aumentou muito de gênero. Não só produção, como festivais e o público mesmo, né? Tá aumentando nesse sentido, assim, né? Vamos fazer um intervalo rápido, Vamos então, Camila. nessa. A gente faz um rápido intervalo aqui no Conexão Cultura e a seguir tem mais entrevista aqui no estúdio. É isso aí, nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Cultura e o tema do programa de hoje são filmes fantásticos. E a gente segue com entrevista aqui no estúdio. Professor Fernando, você fez aí um longa-metragem com mais alguns cineastas. Queria que falasse um pouquinho aí sobre essa experiência. Sim, é um projeto chamado 13 Histórias Estranhas, né? Em que foi reunido o Felipe Guerra e o Ricardo Ghiorzi, reuniram 13 diretores, 13 cineastas, para cada um fazer uma história curta. E aí essas histórias todas juntas numa antologia, uma espécie de antologia, fazem o longa-metragem ter 13 histórias estranhas. Então ele pegou a gente da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? E o filme passou agora no Fantaspoa, foi muito bem recebido, assim, tá super legal o filme, né?
E como é que foi? Teve conversa com os cineastas antes para ver qual a história seria? Ou é uma coisa muito ampla e muito, na verdade, autoral, assim, cada um fez o que queria e depois se juntou no filme? Foi bem amplo, né? Porque, na verdade, a proposta do projeto é bem ousada, porque reunir 13 diretores para fazer não é uma coisa muito fácil. Então, foi feito um sorteio para determinar a ordem de exibição dos filmes e cada um fez por si, digamos, o seu curta, né? E que o projeto, enfim, em termos narrativos, poderia não funcionar, né? A partir dessa ideia, assim, um pouco maluca, assim. Mas ele funcionou muito bem, porque justamente essa diversidade, assim, esses filmes diferentes uns dos outros, né? Mostrou uma espécie de panorama, assim, de filmes de horror e fantásticos e tal, que funcionou muito bem, um ao lado do outro, assim, né? Então, acho que foi uma surpresa super agradável. O longa, o 13 histórias, assim, né? E eu particularmente, estou bem empolgado com o filme, assim, né? Meu episódio é o primeiro, fui sorteado para ser o número 1, né? O que abre o longa. Dá mais pressão também, na verdade, para a história começar bem também o filme. Ou não, né? Eu acho que não. A sensação que eu tive na sessão foi ao contrário. Foi tipo, que bom que foi o primeiro, porque não deu ansiedade, né? Se fosse o 13º, ficar esperando 12 filmes até ver o meu, né? Então, o meu passou logo de cara, assim. Mas, enfim, foi uma maneira de fazer por sorteio. Talvez até pudesse ter um outro jeito de fazer isso, não precisar ser por sorteio, mas enfim, foi tudo muito bem organizado pelo Ricardo Ghiorz e hoje a gente está aí com um longa na mão, na verdade, né? Eu fui na sessão de ontem do 13 Histórias e a experiência que o espectador tem vendo o filme é exatamente essa, de uma diversidade imensa. A gente acha que filme de gênero é convenção, né? O que faz um filme ser de gênero é ele obedecer a determinadas convenções. E tu acha, o gênero fantástico é o filme de terror, é o filme disso, o filme daquilo. Pega o panorama do 13 Histórias, é tudo muito radicalmente diferente entre si, são experiências diversas. Tem coisas que tem filmes que tu ri porque eles são extremamente engraçados, tem filmes que tu não te mexe na cadeira. De tensão, tem filme com leitura social, tem filme que só se pretende a ser uma brincadeira, então ele é uma experiência muito diversificada. Eu acho que isso que é o importante nesse tipo de projeto, tu dá pro espectador, né, sem dúvida. Uma emulsão de várias experiências. Não, sem dúvida, eu acho que é bem isso, né? A gente vê praticamente de tudo. O meu filme, particularmente, eu até não sei, talvez ele não seja o melhor lugar ele está em primeiro, porque ele tem coisas ali que... Por exemplo, o meu filme ele tem no frontal. Aí é o primeiro filme. Aí eu acho que o espectador tem a sensação, esse filme aqui vai tá cheio de... Aí não tem mais, é só o primeiro. Mas, enfim, é essa questão da diversidade, né? Tem filmes que nem o Ulisses falou, que são mais engraçados, né? Outros mais sofisticados, outros menos, né? Pois é, o Ulisses estava falando sobre algumas convenções, às vezes, que se colocam sobre gêneros e tal. Eu queria saber se isso também se aplica à própria questão da atuação, porque o Ulisses também é produtor de elenco, além de cineasta, né? Existe, assim, um diferencial no ator de filme fantástico? Ele tem que ter alguns atributos? Como é que é isso? Hoje, eu acho que essa noção existia no cinema de outras eras, que tu tinha o ator sério, né, o ator dramático e o ator que fazia filmes mais rasteiros, incluindo filmes que fossem relacionados com gêneros de fantasia. Eu acho que hoje a formação dos atores, especialmente, ela está muito mais diversificada em termos de técnica. Então, um ator que, inclusive até pela própria isso que a gente estava comentando, desde cedo saber ser espectador de fantasia também, espectador de realidade de diferentes cinemas, faz com que o ator se interesse também por diferentes tipos de atuação. E não necessariamente é diferente, depende muito do gênero do filme. Lógico que tem pessoas que têm um visual que é perfeito para um filme que tenda mais para algo mais bizarro, mais delirante, enfim, mas isso não quer dizer que atores de uma formação mais acadêmica, por exemplo, também não façam bem filmes de fantasia. Eu acho que não existe mais essa diferenciação. Existe a vontade do ator de querer participar
de algo assim? O Buñuel já dizia, a regra principal do surrealismo é o realismo. Né? O que ele quis dizer com isso? Quando um filme ele é fantástico, a ambientação do filme normalmente ela é realista, porque é isso que faz com que tu embarque naquele fantástico. Normalmente aquele personagem ele está numa situação estável da realidade e ele se confronta com alguma coisa do sobrenatural. Então, o que tu exige, de certa forma, claro que existem técnicas, gêneros e gêneros, mas o que tu exige, de certa forma, do ator é que ele haja de uma maneira realista como tu exige de um filme realista, entendeu? Só que ele vai ter que interagir com questões que são fantásticas. Né? É diferente, por exemplo, de um realismo fantástico, a gente vê bem representado na literatura, que é assim, daqui a pouco a gente está aqui, eu saio voando, você sai e continua conversando como se fosse natural. Exato. Né? Mas, normalmente, no gênero fantástico, a gente não entende. É tratado com realismo as coisas. Eu saio voando aqui, todo mundo diz, que é isso, claro, porque é uma coisa sobrenatural, né? Fantástica. Então, na verdade, eu acho que a atuação, ela não muda, né? Verdade. Bom, deixa eu fazer um intervalo rápido aqui agora e depois, no próximo bloco, tem mais entrevista aqui no estúdio, mais aqui no Conexão Cultura. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Cultura e no programa de hoje estamos falando sobre filmes fantásticos. Estão conosco aqui no estúdio Fernando Mantelli, professor do curso de realização audiovisual da Unicinos, e também Ulisses da Mota, cineasta. E a gente segue com entrevista aqui no estúdio. Isso, professor Fernando, qual seria o maior desafio de fazer um filme fantástico? Seria orçamento para poder colocar todas as ideias criativas dentro do filme? Seria, na verdade, colocar tudo dentro do papel para o set de filmagem? Qual seria a maior dificuldade de fazer isso no cinema fantástico? Olha, uma pergunta bem ampla, né? Porque a questão do orçamento é o seguinte, ao mesmo tempo que determinados filmes de fantasia exigem grandes orçamentos, que, por exemplo, se a gente quiser criar todo um planeta diferente, um universo diferente, isso aí vai custar caro. Por outro lado, os filmes mais baratos normalmente são também desse gênero, porque também é um gênero que se propõe a gente fazer só com luz e sombra, sei lá, Bruxa de Blair é um exemplo bem claro, assim, de um filme barato e que é fantástico e que narra e tal sem gastar dinheiro, né? Então não seria muito orçamento. Eu acho que é a questão da criatividade. Também eu não veria também muita dificuldade nesse sentido, porque a gente tem um universo tão amplo, né? Acho que a maior dificuldade mesmo é a questão da relação da recepção. Assim, eu acho que ainda existe não vou chamar de preconceito, que é uma palavra meio desgastada, assim, mas existe assim ainda vamos dizer assim, um círculo, talvez, pseudo-intelectual, que acha que o espaço desses filmes ainda está restrito a uma coisa inferior, digamos assim, porque esses filmes vêm a origem desses filmes são os filmes B, né? E que depois, a partir lá da década de 70, se descobriu assim que esse filão era o que dava mais dinheiro até, né? Ainda alguns chamam de cinema trash ainda ou não? Ou já perdeu já esse... Não, chamam, mas na minha visão chamam de uma maneira errada, né? Porque, por exemplo, eu fiz esse curta que está no 3 Histórias, o Posto Elevador, se alguém fala que é trash, eu fico ofendido, porque é um filme que ele é muito bem acabado, ele é super sofisticado, assim, em termos de linguagem, quer dizer, coisas que não tem nada a ver com cinema trash, né? O cinema trash, originalmente, é aquele filme que ele é feito, mal feito de propósito, para aquele mal feito de criar um efeito, as palavras estão meio parecidas, mas enfim, de criar uma sensação, assim, em que ao mesmo tempo tu ri um pouco daquilo, mas aquilo te choca, porque tem normalmente o trash é uma coisa mais explícita, assim, né? Então, esse seria o cinema trash clássico, aqueles filmes da Troma, né? Aqueles filmes tipo os primeiros do Peter Jackson, enfim, aqueles filmes em que as coisas são mal feitas, mas tu compra aquilo ali porque aquilo tá dentro daquele universo ali, né? Outros filmes que são feitos, sei lá, com sangue, com vísceras e tal, isso não significa trash, né? Por exemplo, vamos pegar o filme do Mojica, aquele Reencarnação do Demônio. Esse filme não é trash, ele é um filme, assim, plasticamente muito bonito. Muito bem realizado, inclusive. Exatamente. Então, ele não é um filme trash. O filme trash, ele tem outra característica. Só que hoje em dia, essa palavra se popularizou de um jeito que meio que serve para definir qualquer filme que tenha sangueiras, filmes gore e tal, o pessoal chama de trash, né?
Pois é, Ulisses, começa até contigo, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão mesmo do incentivo ou apoio aos filmes deste gênero. Tu acha que ainda precisa ter mais apoio, mais incentivo, ou as coisas já estão mudando? Outra pergunta ampla. Eu acho que as duas coisas ainda estão acontecendo. Eu acho que, por parte da questão de incentivo, a questão de editais, por exemplo, eu sei que na Argentina se privilegia muito nos editais os filmes de gênero por uma questão de ocupação de mercado. Na Argentina se entende que o filme de gênero ajuda a ocupar o mercado. Eu acho que talvez isso esteja agora sendo colocado em prática no Brasil e acho que veremos nos anos seguintes filmes de gênero contemplados por editais. Mas o cineasta independente de gênero, ele passa mais tempo tentando viabilizar o filme com as suas próprias forças do que, de fato, conseguindo incentivo para isso, para colocar seu trabalho em prática. Até apresentando filme independente do gênero também, né? Sim, sim. O próprio Rodrigo Aragão, que é uma das referências atuais do gênero de terror, especificamente. Mangue Negro. Ele está no 4º longa-metragem dele e em nenhum dos longas-metragens, até onde eu saiba, pelo menos, ele teve algum tipo de incentivo de lei de cultura ou algo do gênero. Até porque ele é um cineasta... Para a gente no Rio Grande do Sul já é complicado. Para quem faz cinema de gênero no Espírito Santo deve ser um pouco mais difícil. Mas existe pelo menos essa pulsão dos realizadores em fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que os realizadores vão empurrando e as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. É um percurso bastante longo. Eu acho que demora ainda bastante tempo, mas alguém está caminhando. Só para fechar com o nosso bate-papo também, o Ulisses tem um novo lançamento, né? Que é um micrometragem, não é isso, Ulisses? É um curta-metragem de menos de 5 minutos, chamado Venátio. Essa coisa de antologia agora está na moda. Eu fui convidado pelos organizadores de uma mostra no interior de São Paulo, onde o Cassandra, que é o último curta que eu dirigi, foi premiado. E todos os cineastas de vários estados do Brasil que tiveram trabalhos nessa mostra estão fazendo pequenos micrometragens para compor esse projeto chamado Contos da Morte. Então o Venátio, que a gente vai rodar agora em junho aqui em São Leopoldo e Novo Hamburgo, fará parte desse projeto. E teu próximo é 3 histórias mesmo que vai aparecer no cinema, será? Eu tô com um longa pronto, né, que é o Mar Inquieto. Ele foi filmado em 2013, né, e ficou pronto agora. E na verdade eu terminei 2 filmes ao mesmo tempo, assim, né. E o longa a gente está pensando um pouco numa estratégia de lançamento. Ele não é bem um filme de gênero, né? Mas, na verdade, o Mar Inquieto seria o meu próximo projeto, né? Que está aí pronto. Maravilha. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui, então, no Conexão Cultura. Sucesso com os projetos de vocês. Até uma próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. E o Conexão Cultura de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.